Fala pessoal, hoje o primeiro stint tá demais, hein? Nós vamos a Barcelona conversar com o editor executivo de automobilismo da Band, o Fred Sabino, e saber exatamente o que rolou por lá, a impressão dele dos testes, como é que tá o Lewis Hamilton, como é que tá o Max Verstappen, também toda essa repercussão do caso Haas. É hoje aqui no primeiro stint as informações e o resumo dos testes direto de Barcelona. Fred Sabino, cara, que prazer tê-lo aqui no primeiro stint, primeira vez no canal, mas a gente vai ter muito para falar. Você que está aí em Barcelona, acompanhou essa semana de testes, então seja bem-vindo e conta para a gente o que você percebeu aí nesse início de trabalho da Fórmula 1 em 2022. Fala, Thiago, tudo bem? Tudo bem com os amigos do primeiro stint? Olha, a gente viu um equilíbrio bem interessante entre as equipes, né? O Hamilton acabou ficando com o melhor tempo no finalzinho da sexta-feira, né? Colocou pneu macio e fez o melhor tempo. Fala-se muito que Mercedes e Red Bull continuam fortes e que vão chegar com várias atualizações na segunda etapa da pré-temporada no Bahrein. Mas o que eu ouvi muito aqui em Barcelona é que a Ferrari está forte. Voltou a ser uma equipe competitiva a ponto de brigar lá em cima. Evidentemente, a gente tem que esperar o que vai acontecer tanto na segunda parte da pré-temporada como no começo do campeonato em si. Até porque o que se comentou no paddock, né, é que Mercedes e Red Bull vão levar pacotes, vão levar mais atualizações do que a própria Ferrari para esses testes do Bahrein, mas é lógico que a gente tem que aguardar. Às vezes o torcedor fica meio ansioso nas redes sociais, aí, quem está na frente, quem não está, calma, vamos esperar. Você falou da Ferrari, a gente notou daqui do Brasil uma durabilidade, especialmente, né, uma consistência ao longo das voltas muito grande, além da performance em pista. Você acha que nesse sentido, você falou, vamos esperar, mas nesse sentido, pelo menos eles começam um passo à frente? A gente viu o problema de câmbio, por exemplo, na Red Bull, então você acha que pelo menos aí na durabilidade, na consistência, na constância, a Ferrari deu um passo à frente com esse teste? Olha, Thiago, ela deu um passo maior do que as outras do ano passado para cá, disso a gente não tem dúvida. E algo bem interessante, o Hamilton fez a melhor volta dele já com pneu macio no final. O Charles Leclerc fez a melhor volta dele com o pneu C3, que é um pneu médio, e ele ficou a menos de um segundo do Hamilton. Isso quer dizer que a Ferrari realmente está andando bem. Agora, a gente nunca sabe com quanta gasolina está cada piloto, com assim, a programação de cada equipe. A gente sabe muito bem que nesses testes de pré-temporada, piloto muitas vezes não abre asa móvel na reta, a gente vê o carro vindo na reta com a asa fechada, mesmo no lugar onde ele pode abrir a asa. Quer dizer, é muito complicado a gente prever, mas assim, eu ouvi, pelo menos, do Daniel Ricciardo e do Pietro Fittipaldi, que a Ferrari está forte. E o Daniel Ricciardo usou um termo muito interessante, que é consistently good. Quer dizer, constantemente bem, o que vai aí de acordo com o que você analisou, Thiago. É muito importante, sem dúvida alguma. A consistência é o que faz. A Ferrari já venceu provas nos últimos anos, mas nunca teve consistência, né? Quem sabe a gente veja nesse ano. Você falou da questão de abrir a asa na reta, sei que não era exatamente por isso, mas já entro nesse tema. A gente teve muita a questão dos carros, né? O porpoising ali, os carros balançando nas retas em função do efeito solo. Dizem que isso diminui quando você abre a asa, né? Porque aí você ganha um pouco mais de performance aerodinâmica em cima do carro e dá uma sentada ali, mas que sem isso pode ser complicado em algumas pistas, especialmente as mais onduladas. Como é que você observou isso aí? Olha, pelo que eu ouvi aqui, já se esperava isso. Talvez a imagem seja um pouco chocante, né? Mas se você pegar as corridas antigas, da época do carro asa, ali entre 78 e 82, você vê que na reta o carro fazia isso mesmo. Então não é anormal o que acontece. É porque foi realmente um choque. Acho que é questão de costume também, né, da gente observar. Mas o que eu ouvi aqui é que isso não é inseguro. Isso é algo que vai ser amainado, vamos dizer assim, né? E que não é inseguro, para não, Isso não é tem o nenhum mais risco. importante.
É o mais importante, sem dúvida alguma. A Red Bull apareceu ali com um sidepod diferente, né? Um desenho mais agressivo em relação às outras equipes. Qual foi a reação no paddock? Assim, foi de caramba, os caras acharam uma coisa diferente ou foi recebida com tranquilidade? Pode não ser essa Coca-Cola toda? Na verdade, a sensação aqui foi mais naquela tipo, que é isso? O que esses caras fizeram aí? Assim, a Red Bull, ela andou rápido, mas assim me chamou muito a atenção, tirando o problema do Pérez, que realmente teve problema de câmbio, que é uma coisa que pode acontecer, não tem a ver com o projeto em si. É uma peça do carro que sempre pode dar problema. O Verstappen, no primeiro dia, ele andou sozinho, ele deu 147 voltas no primeiro dia. Se a gente lembrar que o GP da Espanha, nessa mesma pista, tem 66 voltas, ele andou mais que a distância de 2 grandes prêmios no primeiro dia. Então, a Red Bull está bem. Assim, e, obviamente, esconde um jogo aqui, esconde um jogo ali. Como eu falei, ela vai levar um pacote de atualizações já para a segunda etapa dos testes e ainda mais para o GP do Bahrein. Bom, a gente viu no ano passado o Hamilton dar aquela desaparecida, né, das mídias sociais, só voltou agora no início desse ano. Muita gente até especulou que ele pudesse parar de correr, tudo em função da decisão polêmica lá de Abu Dhabi, e foi a primeira vez que ele teve uma atividade mais longa aí, né, com a sua equipe, e primeira vez que ele esteve de volta a um paddock de Fórmula 1. Motivação do Hamilton, como é que anda? Em alta? Tá abalado? Não está? É o mesmo de sempre? O que você observou? Mesmo de sempre. Anda para lá e para cá no paddock de patinete, com a Angela Cullen ali do lado, tudo igualzinho. Eu achei ele leve, assim, não tava pesado, não. E é curioso que para você chegar na sala de imprensa de Barcelona, a escada é bem em frente ali ao local da Mercedes. Então, por várias vezes eu, obviamente, não conversei com ele, mas eu o via de perto, o mesmo Hamilton de sempre. E tem uma coisa também, Thiago, você que também, que nem eu já é macaco velho nessa história aqui. 2 anos atrás, o Hamilton fez exatamente a mesma coisa. Estava naquela época de renovação, não fica. Verdade. Ele também sumiu. Entendeu? E outra coisa, ele tem contrato em vigor com a Mercedes. Acho que as pessoas fizeram uma tempestade no copo d'água. Meu Deus, ele subiu das redes sociais, assim, vai parar. Não ia. Ele também, obviamente, ele sabe que isso é o marketing também, entendeu? Então, as pessoas fazem uma tempestade no copo d'água nessas horas, sabe? O Neto já fez isso, não ia nunca parar, ele tem 2 anos de contrato ainda. Uma coisa, por exemplo, se ele ganha o 8º título, ele pode chegar e falar assim, não, me tira desse ano de contrato, faz um acordo aqui e tal. Mas tem muito tempo de contrato ainda, ele não ia parar, entendeu? E o comportamento dele aqui em Barcelona foi o de sempre. Ele pegava o patinete dele, ia para lá, ia para cá, e na verdade estava tudo muito vazio em Barcelona, não teve público, tinha bastante mídia, mas não tinha aquela efervescência de um paddock. Então ele estava à vontade ali, fez a programação dele e continuou rápido, tanto que ele fez o melhor tempo. Fred Sabino, se você tirar férias aí nos próximos meses, lá no começo do ano que vem, não esqueça de postar, porque senão as pessoas vão te encher a paciência. Nossa. Também. Cadê o Fred? Meu amigo. Não, nessa semana, por exemplo, a gente, na produção de TV e tal, a gente fica ocupado o dia inteiro, vai para lá, vai para cá, sobe sinal para fazer vivo, etc. E no caso, eu estava aqui com o Felipe Killing, que é o correspondente da Band na Europa, e quando estourou aqui a guerra da Ucrânia e da Rússia, ele foi requisitado para fazer participações também na área geral. Então, tive um trabalho um pouco além. Ele mais ainda, mas eu também um trabalho além do Brasil. Eu não postei muita coisa. Você até olha minhas redes sociais esses dias, eu não consegui postar muita coisa. E teve gente que mandou inbox assim, pô, cara, o que está acontecendo aí? Não está postando nada, sabe? Quer dizer, viramos reféns dessas redes sociais aqui. Genial, genial. Cara, você abordou a questão da guerra, esse era um dos tópicos aí que eu tinha preparado para a gente falar.
Para mim é uma situação muito nova, né? Você está no meio de uma cobertura de um evento esportivo, quando de repente tem de lidar com um assunto tão delicado. Como é que foi para vocês viver isso, e especialmente o caso Haas, sabe? O que vocês notaram e o que a gente pode projetar? Claro, tem muita coisa para ser anunciada, mas do que aconteceu aí, o que vocês viram e como é que foi vivenciar tudo isso? Olha, sobre o caso Haas, quando estourou a guerra, a gente logo, tanto eu como o Jaime Brito, produtor executivo, o Killing, entre nós, a gente falava, o Jandy, nosso cinegrafista, a gente falava, cara, mas a Mazepin pode ficar numa situação ruim, porque você tem 2 corridas nos Estados Unidos, você tem corrida na Inglaterra, corrida na França, que são países aliados vamos dizer assim, entre aspas, contra a Rússia, né? Questão da OTAN, toda essa confusão aí que está sendo comentada aí, para ele ia ser difícil conseguir visto, né? Para esses países, né? Então, nosso pensamento inicial foi esse, o Mazepin pode estar numa situação complicada. Mas chamou muito a atenção a reação rápida, tanto da Haas, ao tirar os patrocinadores e as cores da Rússia, quanto da própria Fórmula 1 em cancelar o GP da Rússia, né? Então, isso foi um pouco de surpresa para a gente pensou, deve enrolar um pouquinho, porque tem questão contratual a ser abordada, e etc. e tal, mas chamou a atenção a velocidade conforme foi tudo definido, assim. Confesso que a mim surpreendeu também essa questão da Haas, a forma como eles reagiram, e a Fórmula 1 também reagindo e anunciando aí que não seria possível disputar o GP da Rússia. Aliás, uma dúvida, a palavra cancelamento não foi usada nos comunicados, ela foi usada no paddock, nas entrevistas, porque ficou meio no ar. A organização do GP da Rússia, obviamente, falou, não é bem assim. Como é que foi internamente? Olha, a interpretação aqui foi de cancelamento. Como você bem disse, não tinha a palavra cancelado, talvez por uma questão de não poder usar esse termo por questão contratual, porque tem que desfazer alguma coisa e tal. Mas a forma como foi encarada na Fórmula 1 é cancelamento. E, evidentemente, a mídia inglesa tem muita influência, muito ativa, né, muito política também. Ela foi muito contundente ao dizer que foi cancelado. E é lógico que a gente sabe que tem um componente de pressão também, ninguém quer ir para a Rússia, né? Até, inclusive, o Vettel foi muito, muito enfático, né, quando perguntado sobre isso, mas para a mídia inglesa chegar e cravar o cancelamento é porque realmente eles foram informados, não vai ter corrida. E assim, eu sei que há movimentação nos bastidores já para outra marcação de um outro grande prêmio. Bacana, interessante saber disso também, esclarecer esse ponto. Para a gente concluir o nosso papo aqui, essa foi a primeira vez que a gente teve os carros andando próximos uns dos outros, né, e testando a questão do efeito solo. Me pareceu que cada um falou uma coisa, ainda não tem uma opinião fechada, formada dos pilotos a respeito dessa ajuda ou não, né, do efeito solo. Que impressões que você colheu aí? Olha, pelo que a gente ouviu dos pilotos ali no cercadinho, nas entrevistas, que, aliás, uma coisa curiosa, ninguém fez o famoso one-to-one, né, aquelas exclusivas, né? A gente fez tudo do cercadinho mesmo. O Yuki Tsunoda disse que andou por algumas voltas atrás de outro piloto e melhorou a questão de andar próximo do outro. Mas ele falou que andou atrás de um carro, ele não andou atrás de uma fila de carros, né? Então, que ele acredita que tenha melhorado, mas que ele precisa esperar ter uma condição de tráfego mais real. Mas eu acho que, pelo que eles falaram, melhorou. O Max Verstappen disse para o microfone da Band que ele falou assim, usou um termo bem interessante. Ele falou que o carro não fica completely crazy mais, entendeu? Então ele já não fica tão maluco. Então eu acredito que se isso for confirmado numa corrida, é lógico que a gente vai ter que considerar desgaste de pneu, etc. e tal, mas me parece que se 2 carros em condições mais ou menos parecidas, se o cara estiver atrás, ele não vai perder tanto só pelo fato de estar próximo do outro. Mas, como diria o poeta, prefiro esperar.
E sendo o do Verstappen, que bom que não vai ficar mais tão maluco. A Fórmula 1 e a rivalidade com o Hamilton agradecem. Agora o pessoal vai descer a lenha aqui nos comentários, mas não tem problema, é brincadeira, hein, gente? Brincadeira. Fred, obrigado aí pela sua participação. Sei que você está de malas prontas para o Brasil. Te agradeço por trazer essas informações aqui para a gente. Um abraço. Abraço, Thiago. Obrigado aí pelo espaço. Tamo junto aí. Boa, galera, esse é o vídeo de hoje, saindo inclusive num sábado, né? Mudei o nosso esquema aí, os vídeos geralmente são de quinta, passei para o sábado até para a gente poder ter esse resumo completo. Agradeço a audiência de todos vocês, se puderem aí clicar no like, clicar no se inscrever se não estiver inscrito ainda, ajuda bastante, e a gente se vê com mais conteúdo na semana que vem aqui no Primeiro Instinto. Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!